Evangelizar constitui a graça e a vocação da Igreja, a sua identidade. A Igreja existe para comunicar o Evangelho. Isso nos diz o Papa Paulo VI na Evangelii Nuntiandi, e essa afirmação que inspira e se torna o pano de fundo da presente obra, lançada pela Paulus Editora, chamada exatamente Comunicar o Evangelho. Esse livro propõe uma viagem ao longo dos 2000 anos de história da Igreja, não analisando o aspecto missionário, doutrinal do evangelizar, mas analisando o comunicar o Evangelho, como a Igreja, nos diversos períodos, se relacionou com o mundo da comunicação. Hoje estamos envoltos, estamos mergulhados no mundo da comunicação. A comunicação é onipresente, é onisciente. Dizemos que que a comunicação é uma cultura, se tornou um ambiente. Mas ao longo da história não foi sempre assim. Não era sempre claro a necessidade de usar a comunicação para evangelizar. E isso é um pouco a proposta desse presente livro. Não ver só a atualidade. Obviamente, hoje a igreja trabalha tantíssimo no mundo da comunicação, utiliza todos os instrumentos da comunicação, tem uma preocupação em adaptar o seu evangelho, a sua doutrina, a sua mensagem aos diversos meios e ambientes onde a comunicação chega. Mas o livro se propõe a ir um pouquinho mais atrás, desde o Pentecostes, que é o primeiro anúncio, onde se diz que Jesus envia os seus apóstolos para evangelizar, para comunicar o evangelho no mundo. Esse é o primeiro ponto de partida, a primeira relação, podemos dizer, da igreja com a comunicação. E daí em diante a igreja nunca mais parou. Depois dos apóstolos, São Paulo, um grande comunicador, um grande evangelizador. Depois vieram os primeiros textos escritos, os primeiros livros, as primeiras formas de arte, de teatro e etc. Tudo com o objetivo de comunicar o Evangelho. E durante a história da Igreja tivemos também alguns momentos de tensão, onde vendo a comunicação, o mundo da comunicação, com certo prejuízo, com certo preconceito. Por exemplo, na Idade Média, quando foi criada os tipos móveis de Gutenberg, e depois também durante o início do século XIX, com o cinema, com o início do cinema, da televisão e etc. Então, a Igreja teve várias posturas ao longo da história, e isso é um pouco o que o livro procura explorar. Essa viagem que proponho que façamos juntos para analisar 2000 anos da história da Igreja na sua relação com a comunicação. Um panorama histórico, todos os momentos, os diferentes documentos da Igreja, todos os pronunciamentos dos papas e de diversos organismos da Igreja, como viram a comunicação, como leram a comunicação, como interpretaram esse mandato de Cristo de ide em todo mundo e anunciai o Evangelho. Ide a todo mundo e comunicar o Evangelho. Essa viagem que propõe no livro, que convido a cada leitor a fazermos juntos, é dividida basicamente em 3 grandes momentos históricos, ou 3 paradigmas que mudaram a visão, a concepção da Igreja em relação à comunicação. Eu chamo esses momentos das praças ao púlpito, do púlpito aos estúdios, e dos estúdios novamente à praça, que é o modelo de comunicação que vemos com o Papa Francisco. Então, é um convite para tomarmos consciência dessa relação histórica da Igreja, mas, sobretudo, para tomarmos consciência de que é fundamental hoje utilizar a comunicação para evangelizar. Não podemos estar de fora desse mundo, devemos usar todos os recursos que os instrumentos nos oferecem, mas também devemos compreender que a comunicação é muito maior do que os instrumentos técnicos. Tudo é comunicação. A comunicação oral, a comunicação verbal, nossos relacionamentos, o nosso diálogo, o nosso ser presente, ir ao encontro, tudo é comunicação. E isso é a proposta do livro, ver todos os momentos históricos e ver como hoje podemos também aprender
com os acertos e erros do passado para fazer uma missão muito melhor, mais ampla e que é muito mais eficaz no mundo da comunicação hoje. Espero que gostem do livro e convido a todos a fazerem essa viagem comigo.